Os destaques da política com entrevista ao vivo. E o ex-governador do Ceará, presidenciável em 2018, Ciro Gomes. Já na linha conosco, o ex-governador do Ceará, candidato pelo PDT à presidência em 2018, Ciro Gomes. Obrigado pela entrevista aqui na Sagres para falar para Goiás, para o centro-oeste do Brasil. Obrigado pelo contato conosco, Ciro. Bom dia. Muito bom dia, um abraço a você e a toda a gente querida da nossa Goiás e do nosso centro-oeste, onde vive e trabalha um pouco de muito valor. Prazer ter o senhor aqui com a gente na programação da Rádio Sagres 730. Ciro, primeiro eu vou começar falando sobre a pauta que monopolizou as discussões, né, no cenário nacional. Claro que nós tivemos muitas outras polêmicas, mas enfim, falando de pautas, de projetos, é a reforma da Previdência. Que avaliação o senhor faz pessoalmente sobre esse projeto e, mais do que isso, sobre a votação de deputados do PDT, que agora já tem até uma consequência junto ao partido. Mas qual a avaliação que o senhor faz sobre essa PEC da reforma da Previdência do Bolsonaro, até comparando com a reforma antes proposta pelo Temer no governo passado? Veja, nós do PDT achamos que o país precisa pôr em debate a Previdência Social. Nós sabemos que a Previdência Social tem um problema de financiamento no médio e no longo prazo e nós não somos aquele tipo de político ou de partido que quer ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço, porque nesse caso o palhaço somos nós mesmos, o povo brasileiro. E isso, então, se explica por que eu, dos 13 candidatos a presidente, fui o único que apresentou uma proposta de reforma da Previdência antes da eleição, com os números, com os detalhes, foi o único candidato. Na sequência, quando o Bolsonaro propõe, nós fazemos uma crítica porque ela faz opções absolutamente injustas e é tecnicamente muito ruim. Por isso nós apresentamos um substitutivo, que é o nome técnico que se dá para um projeto alternativo que foi apresentado pelo PDT também. Portanto, nós não desconhecemos a necessidade de debater uma nova fórmula para o financiamento da Previdência. Por que nós somos contra esta proposta do Bolsonaro? Como eu lhe disse, por duas razões muito graves. A primeira é que ela é tecnicamente muito ruim. Por que é tecnicamente muito ruim? Porque ela mantém as estruturas erradas da atual Previdência, promete resolver o problema, em parte, em apenas 10 anos. E o Brasil talvez não tenha este tempo, 10 anos, para sair da encalacrada econômica em que uma das graves causas é o desequilíbrio das contas públicas brasileiras. Na nossa proposta, só para você ter uma ideia, nós resolveríamos o problema do déficit público, casado previdência com o sistema tributário, em apenas 24 meses. E qual é o outro defeito, tecnicamente, dessa proposta? É que ela mantém o sistema antigo de repartição, que é um sistema que só funciona quando a média da população é muito jovem, e o Brasil não tem mais essa característica, e quando há um enorme nível de formalidade no mercado de trabalho. Claro, se a principal receita da Previdência vem da relação de trabalho, patrão-empregado, da carteira assinada, nós estamos no Brasil vivendo o pior nível de formalidade da história. Hoje, mais da metade da força do trabalho estão aí se virando com todos os tipos de humilhação, sem a proteção da carteira assinada, agravado pela tal reforma trabalhista feita pelo Michel Temer. Isso significa na prática o seguinte: 10 anos atrás o Brasil tinha 58 milhões de carteiras assinadas. Hoje, apenas 10 anos depois, o Brasil tem menos de 30 milhões de carteiras assinadas. Esse é o principal defeito. Tecnicamente, ela não resolve o problema. Qual é a outra grave questão que nos faz votar contra, trabalhar contra e denunciar a proposta Bolsonaro? É que ela é selvagemmente injusta. Só para você ter uma ideia, de cada R$100 de sacrifício que ela impõe ao povo brasileiro, R$83 serão cobrados daquela população que ganha até R$2.000 de salário por mês. Vamos dar um exemplo prático. Os militares custam para a Previdência 47 bilhões de reais por ano e contribuem com apenas 3 bilhões de reais por ano. Não mudou praticamente nada nessa questão. Ele diz na propaganda que acabou a aposentadoria especial para os deputados. É verdade, mas é o pior tipo de verdade porque é a meia-verdade, é o pior tipo de mentira. Quando é que isso vai ter efeito? Daqui 34 anos. Por quê? Porque todos os atuais deputados mantêm rigorosamente intacto o privilégio de se aposentar sem teto do INSS
com 35 anos de contribuição e doravante 65 anos de idade. Mas isso só vai valer para o novo deputado que entrar na próxima eleição, que não tenha tido nenhum mandato para trás e que complete daqui 35 mais 4, mais 3 anos e meio, ou seja, 38 anos e meio, o direito à aposentadoria. É um verdadeiro disparate o que está se fazendo. Afora outras deformações. Por exemplo, o pobre brasileiro terá sua aposentadoria extinta. Eu explico por que não tem exagero nenhum. O Bolsonaro, na proposta selvagem dele, determina que o cidadão, para se aposentar, tem que ter, com salário integral, tem que ter 65 anos de idade e 40 anos inteiriço de contribuição. Ora, no IBGE está lá demonstrado o dado oficial que o cidadão com 40 anos fica 8 anos sem carteira assinada. Todo mundo sabe como é que isso funciona. O trabalhador termina a Constituição Civil, dá baixa na carteira, procura o sindicato, procura o Cine, e daí 2, 3, 4, 5 meses, se tiver sorte, se emprega de novo. A soma desses períodos sem carteira assinada em 40 anos é de 8 anos. Portanto, para ter direito ao aposento integral, o brasileiro tem que trabalhar aos 65 anos de idade, mais 8 anos de contribuição. Isso dá 73 anos. Quem não tiver botado uma pedra no lugar do coração, é só fazer uma pergunta. Passe na Constituição Civil e veja se você vê um operário trabalhando com 65 anos de idade. Entre uma senhora numa loja, ou um senhor numa loja, e veja se existe um balconista, um comerciário com 65 anos de idade. Passe na rua aí e veja se há um gari com 65 anos de idade. Portanto, é uma perversidade que liquida a aposentadoria do mais pobre, que não vive até os 73 anos. Depois você tem outras questões assim, absolutamente selvagens para quem conservou os privilégios. Se um servente de pedreiro que ganha o salário mínimo cair do andaime e morrer, a viúva dele, doravante, passa a receber apenas 60% do salário mínimo, que, volta a lembrar, está congelado pelos próximos 2 anos pelo mesmo governo Jair Bolsonaro. Portanto, esta reforma não presta, tecnicamente não resolve o problema e é muito injusto do ponto de vista de só sacrificar os mais pobres. Quem votou, sendo nós de um partido trabalhista, num tipo de perversidade dessa, está no partido errado. E isso é o que nós vamos determinar agora com a suspensão dos direitos partidários de todos os que votaram contra a nossa orientação, que foi tirada em democrática convenção, e o Diretório Nacional vai determinar quais serão as providências finais depois que eles tiverem a sua ampla defesa garantida. Ex-candidato a presidente da República, ex-governador Ciro Gomes. Conosco aqui na entrevista, comigo, Ciro, Rubens Salomão, também com o Kleber Ferreira. Kleber. Pois é, eu gostaria de primeiro dizer ao Ciro que é um prazer entrevistá-lo e perguntar a ele. Ciro, não houve, você já apontou aqui uma série de falhas na reforma da Previdência, de acordo com a sua avaliação. Não houve também um erro no encaminhamento dessas propostas de reformas? Não seria ideal, tal qual ela está proposta, que se votasse primeiro a reforma tributária? Olha, Kleber, sem nenhuma dúvida, e eu agradeço a você ajudar o nosso povo brasileiro de Goiás a entender isso. Todos os sistemas previdenciários do mundo, hoje, têm cofinanciamento oriundo de natureza tributária. E assim é o do Brasil também. Hoje, como eu disse, como nós temos uma população que está envelhecendo a média e uma informalidade brutal no mercado de trabalho, hoje já existem vários tributos criados ao longo do tempo para cofinanciar, ou seja, para somar no dinheiro que vai financiar a Previdência. Vamos lá, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, até receita de loterias. Quando o cidadão joga aí na Mega Sena, parte do dinheiro que você joga na Mega Sena vai para a Previdência Social, para a Seguridade Social. O que é que faz esse governo? Desconsidera tudo isso. E por que eu digo que a proposta nossa resolveu em 24 meses? Por quê? Porque nós substituiríamos uma parte importante do financiamento da Previdência por um tributo que o mundo inteiro paga, que é o tributo sobre lucros e dividendos. Esse tributo o mundo inteiro paga. Só o Brasil e a pequena Estônia, um país do leste europeu, não pagam esse tributo. Só para você ter uma ideia, sem a DRU, que é um desvio de dinheiro da Previdência para os juros dos bancos, o déficit da Previdência esse ano é de 50 bilhões. Esse tributo arrecadaria no primeiro ano 70 bilhões de reais. Outra, o Brasil faz renúncia fiscal, ou seja, parte importante dos ricos no Brasil deve imposto
que a classe média paga sem ter como fugir, que o povão paga quando compra, como paga uma conta de celular, sem nem saber que está pagando 30% de imposto. Pois bem, o rico no Brasil tem 386 bilhões de reais de renúncia fiscal, ou seja, imposto que eles devem e que o governo perdoa, não cobra, fazendo favor aqui, ali, etc, etc, às vezes até sem nenhuma explicação, a não ser o tráfico de influência, corrupção, que infelizmente continua exatamente como sempre estiveram no centro do poder brasileiro. Embora o escândalo, né, sempre chame mais atenção, mas esse tipo de corrupção institucionalizada é muito mais grave no Brasil do que qualquer outra coisa. Pois bem, na nossa proposta, a gente faria um pente fino nessas renúncias fiscais e tiraríamos 20%, ou seja, manteríamos no primeiro momento a estrutura de renúncia fiscal e cobraríamos apenas 20% da renúncia fiscal. Isso dá mais 80 bilhões de reais. 80 com 70, duas providências que atingem 1% apenas mais rico do Brasil, resolviam o problema do déficit público brasileiro em 24 meses e ainda sobrava dinheiro para a gente começar a fazer um programa de construção civil, de emprego, de moradia, de saneamento básico, que era o que estava na nossa proposta. Pois é, Ciro, o senhor citou agora há pouco a questão do desequilíbrio das contas públicas e, inclusive, a necessidade dessas reformas, né? O desequilíbrio das contas é um dos pontos centrais aí do discurso do Bolsonaro. Só que ele aponta que esse problema é causado pelo PT, que o PT quebrou o país e tudo. O senhor concorda? Acha que o desequilíbrio das contas foi causado pelo PT, pelos governos do PT? Não há nenhuma dúvida disso. O Bolsonaro não pode ser responsabilizado pela tragédia socioeconômica que herdou. Isso, evidentemente, para quem tem compromisso com a verdade, é absolutamente correto. A Dilma produziu um buraco na conta do governo que não tem precedente, produziu uma depressão econômica que está aí ainda os seus efeitos. Agora, uma coisa é clara, se o Bolsonaro não construiu a memória, ele é o responsável por corrigi-la. E isso, ele foi eleito para isso. Nós somos ao povo, pedimos ao povo. E ele é que teve a honra, né, o privilégio de ter aí 57 milhões de irmãos nossos confiaram a ele a tarefa de corrigir as coisas no Brasil. E, infelizmente, o Bolsonaro está agravando o problema. Ele não está resolvendo o problema. O problema é grave, ele recebeu a responsabilidade sem nenhuma dúvida. Todos os números apontam. Quem quiser conhecer os números, nós temos na internet o Observatório Trabalhista. O que é o Observatório Trabalhista? De 3 em 3 meses, eu atualizo os dados objetivos para que a gente possa olhar o governo sem paixão e sem ódio, não é? Torcendo até que o governo acerte mais do que erre. Lá fica muito claro que o Brasil despencou a partir de 2014, no governo da Dilma, que foi uma tragédia para o país. Na sequência, no governo Temer, melhorou discretamente, muito discretamente, estamos falando de cair 6 pontos e subir 1. Como se descesse 10 degraus de uma escada e subisse 1 degrau apenas, ou seja, você ainda está lá embaixo, embora tenha parado de descer. Com o Bolsonaro, nós voltamos a descer. O ano de 2019, por exemplo, já foi jogado fora. Do ponto de vista econômico, nós estamos completando a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos, Kleber. Isso é que o brasileiro precisa saber, porque o problema disso aí não é Francisco, Manuel ou Maria. O problema disso é modelo econômico, é a absoluta incapacidade que os governantes brasileiros dos últimos anos têm tido de entender a raiz da nossa crise e, portanto, de formular saídas. E o Bolsonaro tem 6 meses, não é responsável pelo problema, mas é responsável por resolver o problema, porque ninguém se elegeu o presidente da República para ficar se queixando e botando a culpa nos outros. O povo elegeu o Bolsonaro na esperança que ele citou com promessas mentirosas, simplificadoras, e ele é muito despreparado. E isso está agravando o problema brasileiro. Em todos os números, o problema brasileiro está se agravando. PIB zero em 2019 seria boa notícia, né, Ciro? A essa altura do campeonato, se a gente não cair, já é uma notícia que não é tão ruim. Porque todas as providências, a gente também precisa explicar isso. O principal motor de ativação da economia, ninguém precisa ser economista para entender, é o consumo das famílias. Então, se a família consome, o comércio vende. Se o comércio vende, encomenda da indústria. Se a indústria tem mais encomenda, ela busca mais da matéria-prima. E aí a roda da economia gira. Hoje, esse principal motor, que é o consumo das famílias, está absolutamente enguiçado. Esse motor está completamente colapsado e em processo de agravamento. Como é que se dá o consumo das famílias? Se dá pelo salário dos empregos, nós estamos com 14 milhões de desempregados.
Se dá pelo crédito, nós estamos com 63 milhões e 500 mil brasileiros com nome sujo no SPC, e o governo não toma uma única providência para resolver isso. E também se aperfeiçoa no nível de formalidade do mercado de trabalho. São 32 milhões de brasileiros que nesse instante podem estar nos ouvindo aí, correndo do rapa nas ruas das cidades, desorganizando o comércio formal. Com esse nível de informalidade, depois você até prima o orçamento público. O Brasil está com 24 mil obras paradas. E o Bolsonaro está fazendo a pior execução orçamentária de toda a história. Os números oficiais também estão lá no Observatório Trabalhista. E depois você tem o grande problema do superendividamento empresarial, causado também pela taxa de juros mais vergonhosa do mundo, embora tenha caído um pouco, continua a taxa de juros mais alta do mundo. Isso, então, não permite nem o investimento privado, nem o investimento público e nem o consumo das famílias. E quando você arrocha a Previdência, pequenos municípios do interior de Goiás, 50%, 60% do dinheiro que circula no pequeno município é dinheiro que vem da Previdência. Ou é o LOAS, ou é o benefício de prestação continuada, ou as aposentadorias do antigo Fundo Rural, e isso também vai perder mais de 13%. Por quê? Porque na atual forma que o Bolsonaro adotou, de novo, perseguindo o mais pobre, ao invés de calcular a aposentadoria pelos 80% maiores salários, como é a regra de hoje, para que o aposentado receba um salário mais perto do que ele estava ganhando no trabalho, eles agora passam a calcular com 100% do salário, ou seja, a média agora vai ser puxada para baixo, porque vai entrar o primeiro salário que o cidadão teve como estagiário quando começou a trabalhar, e só isso diminui em 13% o valor médio das aposentadorias que se pagam no Brasil. É um desastre socioeconômico e, infelizmente, isso tudo está se transbordando em violência. Ô Ciro, eu queria saber de você sobre... eu nem vou elaborar a pergunta como eu havia pensado, não. Eu gostaria que você... não, eu vou... É o Kleber. É o Kleber, agora é o Kleber. O Kleber ainda tá. As vozes são semelhantes, né? Só que o Rubens tem 30 anos e eu tenho 59, então tem essa pequena diferença. Mas eu vou elaborar a pergunta. Ambos da flor da idade, do meu ponto de vista. Ambos, isso mesmo. E aí tem o Ciro, então juntou tudo, deu uma média boa, né? Isso é fato. Uhum. Ô Ciro, esses R$500 liberados do fundo do FGTF, como probabilidade de recuperação da economia, como probabilidade de aquecimento do mercado, funciona? Não funciona não, porque o valor é, por indivíduo, por conta, muito pequeno. Claro que quem está aí desesperado, né, às vezes sem condição de comprar até a feira do mês, pode ser uma pequena ajuda, um pequeno fôlego. Mas é muito importante que a população amadureça muito a ideia, de fato, deve lançar mão dessa poupança, que é preciso explicar, isso não é dinheiro do governo. Isso é dinheiro que o trabalhador tem, pertence ao trabalhador, e é uma conta que foi criada lá atrás para que o trabalhador tenha algum recurso em caso de ser demitido. Ou com justa causa, que ele pode sacar tudo, normalmente, ou sem justa causa, ele pode sacar com mais 40% de multa. Com essa providência agora, a intenção original era fazer um pequeno aquecimento do tal consumo das famílias para ver se atenua essa depressão na economia brasileira. Quando eles começaram a falar, levantaram-se as pressões, porque ele não é preparado, não conhece as coisas e vai falando e depois tem que voltar atrás. Quais são as pressões? Esse dinheiro da FGTS, ele é o principal lastro para o financiamento de obras de saneamento básico de moradia popular. Portanto, a construção civil, que tem um peso muito grande, né, o empresariado poderoso da construção civil, que está passando também a pior crise dos últimos anos, da história, na verdade, esses empresários foram em cima, pressionaram, porque se você liberar muito mais dinheiro, vai faltar dinheiro, que já está faltando, porque a conta do FGTS já tem um buraco de 93 bilhões de reais. Só não quebra porque o governo não tem que sacar tudo de uma vez só, então vai trocando da mão para a boca e essas coisas todas vão piorando na medida em que não existe emprego, não existe carteira assinada. De novo, voltamos àquela denúncia do passado que foi agravada pela tal reforma trabalhista que praticamente legalizou o trabalho informal no Brasil. E aí o que acontece? O Bolsonaro recuou, chegou nesses R$500 por conta individual que vão ser liberados até 2020, não é tudo de uma vez. Portanto, o efeito é pequeno no valor e é diluído no tempo.
né? Agora, se você tira os 500, é preciso que o trabalhador saiba. Na medida em que ele aceita tirar os 500, ele simplesmente autoriza o governo a bloquear o resto do saldo da conta, que não pode ser tirado pelos próximos 2 anos, mesmo que o trabalhador seja demitido. Portanto, só se você, meu irmão, estiver precisando mesmo desesperadamente, é que você deve botar a mão nesses R$ 500. Senão, é melhor ele deixar na sua poupança por uma hora de dificuldade maior do que aquela que você já está passando. Ciro Gomes aqui conosco. Ciro, falei no início da entrevista que a gente começaria sobre reforma da Previdência e que esse era o tema que monopolizava também a discussão política, mas eu também citei que tem outras polêmicas aí. Tivemos várias polêmicas já nesses 7 meses aqui de governo Bolsonaro. A mais recente é essa história de vazamentos de conversas aí do ex-juiz, né, ministro Sérgio Moro. Como é que você está vendo esses últimos acontecimentos agora, Ciro? A prisão desses supostos hackers. Olha, eu estou com um espinho no coração, sabe? Eu estou com muita dúvida, procuro ser muito sério, me comportar com muito equilíbrio. E essa confusão toda pede que a gente olhe tudo isso com muita seriedade. Primeiro, o papel do jornalismo nas democracias é informar o povo. Não interessa a fonte, não interessa a forma como que ele obtém a notícia, isso está protegido pela Constituição. Quem não pode produzir prova ilegalmente, quem não pode produzir prova por meios violentos ou clandestinos, é a Justiça, é o Ministério Público, é a Polícia. Agora, o jornalista, protegido pela Constituição Federal, mais do que pode, deve informar a população, seja lá da forma com que a informação chegou para ele. Isso é a primeira coisa, porque eles ficam tentando misturar como se o fato de alguém hackear uma autoridade seja problema do jornalista. Isso é problema da polícia, é problema do Ministério Público, é problema da Justiça. Mas o jornalismo, mais do que o direito, é o dever do jornalista, e vocês desempenham isso com muita correção e brilhantismo, é servir ao público, dando a ele todas as informações que conseguir obter, pouco importa a forma de obter, porque isso está protegido, volto a dizer, pelo artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, o teor das conversas demonstra muita irresponsabilidade e alguns indícios de crime. Por exemplo, o crime de prevaricação, o crime de abuso de autoridade, o crime de fraude processual, o crime, enfim, são vários crimes cometidos ali. E hoje, por exemplo, a informação derradeira é que o senhor Dalton Dallagnol ganhou R$33 mil, que é o promotor lá de Curitiba, chefe da Lava Jato, ganhou R$33 mil de uma empresa de informática que estava já denunciada na delação premiada daquele Vacareza, que é um petista corrupto, entre outros tantos petistas corruptos, que foram presos na Lava Jato. Portanto, veja bem, o camarada ia para os jornais, se exibia como valentão, como homem que ia combater a corrupção, e por trás dos panos ganhava dinheiro das firmas para fazer palestras caríssimas. Eu faço palestras, não tenho cargo público nenhum, e assim, a minha palestra, que de um cara com 61 anos de idade, ex-ministro da Fazenda, ex-governador, ex-prefeito, com algum trânsito no circuito universitário internacional, com visit escola em Harvard, eu cobro 15 mil, 20 mil reais. O Dalton Dallagnol é um garoto, né, dando palestra só porque adquiriu a notoriedade em função de se apresentar como o chicote moral da nação. O que está dito ali simplesmente espalha nulidade em todos os processos onde eles atuaram. Isso é que é o mais trágico, porque o Brasil está dividido ainda com paixões e ódios com relação ao Lula, e se tem um brasileiro que sabe que o Lula não tem nada de inocente nessa coisa toda, sou eu. Mas mesmo o pior bandido, que não é o caso, tem direito, por lei, a um julgamento severo, isento, equilibrado, em que o juiz se coloque diante dos autos, examine a acusação, as provas, examine a defesa e as provas, e ao fim, conforme a lei, julgue a inocência ou a culpa daquele quem quer que seja ou que esteja sob seu julgamento. O Sérgio Moro, evidentemente, por tudo que está demonstrado, se comportou muito mais como chefe da acusação do que como um juiz severo. E isso, volto a dizer, para quem não gosta do Lula, simplesmente serve de caminho para anular no futuro, como aconteceu lá atrás na Operação Satyagraha, como aconteceu lá atrás na Operação Castelo de Areia, porque o papel de juiz não é ficar se exibindo na televisão, ganhando prêmio internacional, etc. O papel do juiz é, com muita severidade, substituir Deus no julgamento de homens. E isso é uma missão muito delicada, muito nobre, muito difícil de ser exercitada. Outro aspecto. Hoje,
nós temos a notícia de 4 cidadãos presos no Brasil com a alegação de que são os hackers, ou seja, aqueles caras especialistas em informática que entram nos aparelhos e que fazem tal, que existe muito no mundo inteiro. Pois bem, primeira grande dúvida, se o Sérgio Moro e o Dallagnol não entregaram os celulares deles para a Polícia Federal periciar, isto é o que todo mundo sabe, eles alegaram que nunca entregaram os celulares, a pergunta que todo brasileiro que entende alguma coisa está se fazendo é: por onde então a Polícia Federal começou a investigação desses hackers? Depois, o Sérgio Moro diz que apagou o tal aplicativo de comunicação, que é o Telegram, que é uma espécie de WhatsApp russo. Ele diz que apagou em 2017. Ora, tem diálogo de 2019. Então, como é que se explica que, tendo apagado o Instagram, o Telegram, em 2017, segundo diz o Sérgio Moro, ele está alegando isso, haja diálogos até de 2019 hackeados? Isso, então, traz a suspeita. Será que a Polícia Federal, que é um órgão respeitadíssimo, que é uma instituição do Estado brasileiro, que é um órgão que tem conceito mundial pela excelência dos seus quadros, pela capacidade de investigação, a grande pergunta é: será que essa gente está também apodrecendo a Polícia Federal? Será que estão usando a Polícia Federal, que é chefiada pelo Moro, para fazer uma armação de natureza politiqueira, fake news, que nem fizeram na campanha? Isto é o mais grave que eu estou vendo hoje. Portanto, existe de novo uma razão para o senhor Sérgio Moro não continuar nessa posição. Ele ontem anuncia, isso é chocante para qualquer pessoa que trabalha com o direito, eu sou professor da Universidade, da Faculdade de Direito, pois bem, o Sérgio Moro anuncia que mandou destruir os diálogos. Ora, só quem pode mandar destruir uma prova é o juiz. Eu ia questionar o senhor exatamente sobre isso, porque ele avisou para outras autoridades que as conversas lá, as mensagens, tinham sido destruídas. Isso é um crime. E, de novo, prova que o senhor Sérgio Moro está se transformando, de fato, naquilo que eu já desconfiava, no canalha, um bandido. É muito duro. Eu sei que muitos brasileiros, desesperados aí com a impunidade, querem acreditar num herói. Mas o Sérgio Moro é um herói com pé de barro. Como é que alguém manda destruir uma prova? Como é que alguém manda destruir uma prova em que ele é o envolvido? Isso é crime. É mais um crime cometido pelo senhor Sérgio Moro. E o que mais grave acontece hoje? Nós podemos continuar confiando na Polícia Federal? A Polícia Federal tem o dever de vir esclarecer essas coisas todas. O brasileiro pode continuar confiando na Justiça? Porque se a gente não confia mais na Justiça, a quem cabe a última palavra, se a gente não confia mais na Polícia Federal, é a selva, é a violência. Cada um terá direito de se virar nesta selva sem lei em que está se transformando o Brasil por esses irresponsáveis. Só para confirmar, né, Ciro, porque nós vivemos tempos aí de muita dúvida em relação a notícias, esse anúncio aí do Moro, de que as mensagens apreendidas com hackers serão destruídas, foi confirmada pelo presidente do STJ, o João Otávio Noronha, e pela própria assessoria do ministro Moro. Então, não é disse-me disse, é uma confirmação do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública. Kleber Ferreira. Isso é muito importante. Sim. Importante que você esclareça isso, embora eu seja muito responsável, eu falo as coisas depois de muito ler, de muito estudar, de muito observar as coisas. Sim, sem dúvida. E não estou colocando em questão o senhor, mas é mais para quem nos acompanha não ter essa dúvida, né? Não, é tão chocante que a gente precisa repetir mesmo. Você imagina agora o camarada te mandar destruir provas de um diálogo que ele diz que é falso e editado. Não é possível que o meu irmão brasileiro de Goiás não esteja percebendo. Então tem um diálogo dizendo que o cara está envolvido em tratativas que envolvem dinheiro, envolve promessa de ser ministro do Supremo e tal, e depois diz que isso é falso, que foi editado. E agora, quando a prova está aí, não é, para demonstrar se ele está mentindo ou falando a verdade, ele descaradamente confrontando a lei, diz que vai mandar destruir as provas. Francamente, onde é que nós estamos? Kleber Ferreira. Eu queria saber do Ciro o seguinte: como é que você faz a avaliação da atual política de relações internacionais do Brasil, a indicação do filho do presidente para ser embaixador, as relações com os outros países, tanto da América do Sul quanto as grandes nações? Qual é a avaliação de Ciro Gomes sobre essa política internacional? Essa é uma das coisas que mais me preocupa hoje, porque talvez o brasileiro simples e trabalhador não entenda quanto importante é a forma com que o nosso país se relaciona com o mundo. Mas só para ter uma clareza, o Brasil importa do estrangeiro
todos os bens mais sofisticados, todos os celulares, todo o eletroeletrônico, toda a informática, 80% do valor de um carro, mesmo montado no Brasil, vem de fora, todos os remédios, os meios de diagnóstico médico, enfim. E essas relações comerciais são um dos aspectos mais complicados da relação internacional. O Brasil é um dos maiores países do mundo. Nós somos o quinto território, a 8ª população, a 15ª produção industrial do mundo. E a opinião do Brasil sempre foi levada em conta, com muito respeito, nos aforamentos internacionais. Pois bem, nesses 6 meses, nesses 7 meses não completados ainda, o Brasil está rasgando praticamente toda a sua reputação. Vamos pegar de trás para diante. Ontem, o Supremo Tribunal Federal teve que mandar a Petrobras abastecer 2 navios, atenção, agricultor de Goiás, agricultor do Centro-Oeste. O senhor Bolsonaro proibiu que a Petrobras abastecesse 2 navios iranianos que estavam carregados de milho brasileiro. Ou seja, o Irã compra 1/3 de todo o milho produzido pelo camponês brasileiro. Pois bem, o senhor Bolsonaro deixou 45 dias 2 navios parados e proibiu a Petrobras de abastecer os navios para bajular os norte-americanos que estão aí num rolo injusto, perverso, selvagem, unilateral com o Irã. Nesse assunto, por exemplo, o Brasil, com o Barack Obama, o Brasil rabiscou um acordo que foi assinado pelos Estados Unidos e pelo Irã para beneficiar a humanidade inteira. O Irã aceitou, porque a sugestão do Brasil foi muito bem feita e o Brasil é muito querido, era muito querido, muito respeitado. O Irã aceitou assinar, não fazer a bomba atômica, que desestabilizaria boa parte ali do Oriente Próximo, aceitou supervisão internacional. E os americanos acharam tão brilhante a proposta brasileira que assinaram o acordo. Entrou o senhor Donald Trump, revogou o acordo unilateralmente e entrou numa escaramuça bélica. E o Brasil, que tem uma tradição de equidistância, de equilíbrio, sempre respeitado pelos Estados Unidos, inclusive, o Brasil de Bolsonaro entra nessa miudice e proíbe, permitindo que o Irã ameace não comprar mais o milho brasileiro. Ou seja, uma bobagem dessa natureza pode tirar o emprego do cidadão lá enfim, do interior de Goiás. Né? Depois você tem ainda para trás, o Bolsonaro em 6 meses aceitou uma imposição de uma cota de trigo, 750 mil toneladas, subsidiado pelos americanos, que vai destruir a condição de produzir trigo no sul do Brasil. O Bolsonaro aceitou que os americanos tomassem conta da base de Alcântara, permitindo aos americanos controlar um pedaço do território brasileiro, ao qual nem as autoridades do Brasil podem entrar mais, sem autorização norte-americana. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. O Bolsonaro violentou o princípio da reciprocidade, que é a guia das relações internacionais. É assim, eu te trato do jeito que tu me trata. Como? O Bolsonaro abre mão unilateralmente de exigir visto para os americanos visitarem o Brasil, enquanto o cidadão de Goiânia, que às vezes quer levar um filho para conhecer a Disneylândia, não consegue o visto, ou muitos brasileiros que estão desesperados pela péssima situação do país, migram ilegalmente, são separados pais e mães de filhos na política migratória do senhor Donald Trump. O Bolsonaro entregou aos norte-americanos a Embraer, uma joia, né, que simplesmente fecha a porta do desenvolvimento tecnológico brasileiro, e é uma empresa que foi feita com dinheiro do povo brasileiro. Foi vendida a preço de banana para a Boeing, que simplesmente está fechando a estrutura da Embraer no Brasil. E eu não quero cansar os seus ouvintes, mas são 6 meses de entreguismo, e a pergunta simples é: o que é que os americanos deram ao brasileiro de volta? O que é que nós tiramos de volta de tanta vassalagem, de tanta bajulação, de tanto puxa-saquismo? E para completar agora, o senhor Bolsonaro pega um filho de 35 anos de idade, policial, portanto não tem nenhuma vivência de política exterior, nenhuma vivência de relações comerciais, nenhuma vivência de relações internacionais, e manda ocupar, ou quer mandar ocupar, o mais difícil dos lugares da diplomacia do Brasil. No mundo lá fora, o Brasil virou objeto de chacota, de deboche. E isso faz com que a gente pergunte se o Bolsonaro pensa que administra o quê? Um país ou uma fazenda particular? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer.
O ex-governador Ciro Gomes conosco aqui, Kleber Ferreira. Pois é. Só um aviso aqui, Ciro, muita gente nos acompanhando na nossa live aqui no Facebook e também mandando mensagens pelo WhatsApp. Eu já aviso para essa entrevista, infelizmente, tá se encaminhando para o fim, a gente tem mais perguntas a fazer, mas eu vou selecionar uma pergunta da live aqui do facebook.com/Sagres730 e uma também do nosso WhatsApp aqui, 984001757. Kleber Ferreira. Beleza, entre esses ouvintes estão os professores do IFET, o Nelson Cunha e a Josi, que estão elogiando a entrevista e a rádio por abrir esse canal para ouvir Ciro Gomes. Aliás, viu, Ciro, você não sabe, mas a nossa rádio é uma rádio extremamente popular, onde o ouvinte não apenas ouve, mas fundamentalmente ele fala, concorda com a gente, discorda da gente. Eu conheço a fama da Rádio Sagres, já tive o privilégio de dar entrevista para vocês. Inclusive eu participei de algumas entrevistas anteriores. Quando vier a Goiânia, venha à Rádio Sagres, venha nos conhecer, que a Rádio Sagres parece muito... prazer. Tem cara de Ciro Gomes, sabe? Bem popular, bem direta, bem verdadeira. A gente não faz média, é bem esse estilo. Bom, e aí ao invés de nos prejudicar, tomar tempo, não, você está enriquecendo o nosso tempo aqui com uma boa audiência, respeitando as nossas perguntas, sem fugir delas, e isso é muito importante. Eu tenho uma pergunta a fazer a você. Nós somos jornalistas muito estudiosos, porque a nossa responsabilidade é enorme em função do poder que a gente tem na formação da opinião pública aqui do estado de Goiás, e a emissora cobra muita responsabilidade por parte dos seus profissionais. A gente aqui sofre, viu? Tem uns diretores aqui, um tal de Vinícius Tondolo, que é muito jovem. Não, brincadeiras à parte. Não, o pessoal exige que a gente esteja sempre muito bem preparado. E aí o estado de Goiás está prestes a pedir o regime de recuperação fiscal. Aliás, já ganhou até uma liminar com relação a isso. Você é economista, é professor universitário, é ex-prefeito, é ex-governador. Que avaliação você tem sobre a entrada de um Estado, de uma unidade da Federação no regime de recuperação fiscal? O que a gente pode dizer? É positivo, é negativo? O que isso contribui ou não? Não, é negativo porque o desenho que o governo federal tem imposto aos estados é muito amargo, por um lado, e não resolve o problema. Quem quiser duvidar disso, veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro, veja o que está acontecendo em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, que são os 3 estados que estão em situação mais grave, mais delicada, e tem 18 dos 27 estados do Brasil estão também numa situação de receita corrente líquida menor do que a despesa, ou seja, em situação de desequilíbrio estrutural. O grande problema por aí afora, e eu não me detive ainda com detalhes em Goiás, mas, enfim, conheço esse estado, quero muito bem, o Brasil deve muito a vocês. É um estado, o primeiro estado do Centro-Oeste que diversifica seu perfil produtivo de uma agricultura pujante para uma indústria. Ali em Anápolis você tem um arranjo produtivo de indústria farmacêutica, você tem um turismo importante, né? Qual brasileiro não tem o desejo ou não já foi conhecer Caldas Novas? Enfim, vocês são um estado modelo. E tem uma economia pujante. A questão fiscal aí talvez tenha jeito por dentro do Estado, pelo menos antes de entrar na questão, por exemplo, de obrigar a venda de ativos que são sensíveis. Por exemplo, o Ceará não admite, aqui no Ceará nós estamos completamente equilibrados, faz mais de 30 anos que ninguém fala aqui em déficit, nem atraso de funcionário, nem coisa nenhuma, e eu tenho a alegria de ter ajudado a construir isso e a preparar uma nova geração que hoje faz com que o Ceará tenha o maior volume de investimento do Brasil, fazendo a expansão de políticas públicas. Nós já temos a melhor educação pública do país, a melhor rede pública de saúde do país, sendo um estado do semiárido nordestino que não se compara com a força extraordinária que o povo de Goiás tem mostrado ao longo da história. Mas, por exemplo, você privatizar um ativo como a Companhia de Água e Esgoto, não é? Isso simplesmente acaba com a política de subsídio cruzado. Sabe o que é isso? Nós somos uma sociedade muito desigual, saneamento, água, esgoto é coisa muito cara. E aí o que as companhias estatais fazem? Elas cobram uma tarifa que é mais cara para o mais rico, para os bairros mais ricos, e cobra mais barato ou até não cobra dos mais pobres. Na hora que você privatiza, você destrói essa troca de subsídio e faz com que o pobre acabe não tendo mais acesso, porque nem a manutenção as companhias privadas fazem. Isso é uma experiência internacional. Por exemplo, a Alemanha tinha feito, a Califórnia tinha feito a privatização de água e esgoto e estão revertendo por conta da incapacidade que a iniciativa privada, que busca o lucro, é normal que busque o lucro, tem de administrar esse tipo de política pública ou de infraestrutura pública que explode numa sociedade profundamente desigual.
Portanto, eu pensaria, meu amigo governador Ronaldo Caiado, fui colega dele, deputado, tenho muita alegria assim, de ser amigo dele. Nós não combinamos muito na política, mas eu tenho por ele apreço. Aliás, é a minha relação com todos os políticos de Goiás. Eu quero tanto bem a esse pedaço do Brasil que sou amigo do Íris, sou amigo do Ronaldo, era amigo do Marconi, sou amigo do Marconi, enfim. E eu gostaria muito que vocês achassem um caminho sem precisar sacrificar mais ainda essa gente querida. Ciro, eu já vou partir aqui para as perguntas dos nossos ouvintes. O Éder Fogaça, lá de Ipameri, aqui em Goiás, região central de Goiás, né? Região central ou não, Kleber? Na região da Estrada de Ferro, sul do estado, né, a 150 quilômetros aqui da capital. Éder, lá de Ipameri, pergunta o seguinte: ex-governador, bom dia. Votei no senhor no primeiro turno, tinha esperança de votar no segundo turno também e elegê-lo para a presidência. Na sua opinião, o que é que deu errado na campanha por não ter logrado êxito? E hoje, o senhor acha que se tivesse participado, apoiado a campanha do Haddad, poderia haver uma mudança no quadro? O que é que deu errado? E se o senhor tivesse participado da campanha do Haddad, se a coisa estava melhor, Ciro? Veja, o que deu errado é que eu tive menos votos do que os meus adversários. É uma brincadeira que eu estou fazendo. Simples assim, né? Simples, hein? A gente, depois o time joga e perde, o adversário jogou melhor. É sempre melhor ser mais humilde e tal. Mas veja, eu tenho uma explicação um pouco mais elaborada, até para a gente entender o momento brasileiro e o futuro. A principal força, e eu não calculei isso direito, porque, enfim, aquela facada desorientou tudo que aconteceu, a facada que vitimou o Bolsonaro, introduzindo, né, o povo brasileiro é muito generoso, nós temos uma raiz cristã na nossa formação, e na hora que o Bolsonaro leva uma facada, praticamente ficou na mídia sozinho como vítima de uma violência sem explicação, e aquilo deformou completamente a serenidade e o equilíbrio. Porém, a força dominante no Brasil, isso me prepara para a segunda parte da pergunta, nas eleições passadas era um antipetismo muito violento que eu não estava vendo direito. Eu acho que nem eu, nem ninguém. Nós políticos todos, ninguém acreditava que o Bolsonaro pudesse ganhar a eleição. Porque a gente conhece ele de perto. O Bolsonaro é um grande farsante, é um mentiroso, foi deputado há 28 anos, ligado à política mais corrupta do Brasil, que é a política do Rio de Janeiro. O Bolsonaro apoiou o Sérgio Cabral, que está preso, apoiou o Pezão, que está preso, apoiou o Eduardo Cunha, que está preso, apoiou o Pisciani, que está preso. Enfim, ele é ligado a essa raiz. O Bolsonaro é ligado às milícias do Rio de Janeiro. E milícia não é negócio de proteção que ele defende, não. Milícia é assim, lá no Rio de Janeiro, as TV a cabo estão tendo um prejuízo gigante, porque onde a milícia se instala, eles vendem o sinal de TV a cabo clandestino, cobrando do povo. E quem não pagar, morre. Ou é torturado ou sofre qualquer tipo de constrangimento. Os filhos metem a mão no dinheiro público. Sim, eu conheço o Bolsonaro de perto, fui colega dele na Câmara Federal. Aliás, eu e o Ronaldo fomos colegas do Bolsonaro. A gente sabe de perto muito bem quem é o Bolsonaro e todo o Brasil vai vendo devagarinho como ele é despreparado, como ele é um irresponsável. E ele interpretou com muita fidelidade esse sentimento antipetista, parte substantiva com razão. Porque tem duas coisas que se encontram que o povo não desculpa. A primeira é a novela da corrupção que se generalizou, se entranhou no governo como um todo. E não dá para dizer que é inocente, percebe? Porque eu, por exemplo, denunciei publicamente o Gedel Vieira Lima, aquele das malas com 51 milhões de reais no apartamento em Salvador. Eu denunciei o Michel Temer, que o Lula botou na linha de sucessão. O Lula nomeou o Gedel ministro, o Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha, o Lula entregou R$1 bilhão de contratos sem licitação para o Eunício Oliveira, o Lula entregou parte importante da Petrobras para o Renan Calheiros e o Sérgio Machado. Enfim, tudo isso o brasileiro viu acontecendo e do lado dessa notícia de corrupção, a crise econômica. Nunca o Brasil caiu 3,5 quase pontos num único ano na história. Como eu lhe disse, vou repetir, nós estamos completando em matéria de desenvolvimento econômico os piores 10 anos dos últimos 120 anos do Brasil. E o povo que tinha melhorado de vida com o Lula, né, escorregou. 40 milhões de pessoas que tinham subido um pouco de degrau social, passaram a poder consumir, etc., de repente viram suas pequenas empresinhas da periferia não ter mais freguês, fechar, o desemprego explodir, e isso tudo, somado com a novela da corrupção, virou ódio. Quanto mais ao sul do Brasil, ao centro-oeste,
onde se valoriza mais a decência, onde se valoriza mais o trabalho, a virtude do trabalho, da austeridade, mais ódio ao PT aconteceu. E eu fui identificado ali como um cara preparado, um cara sério, mas um cara que não tinha a atitude mais dura contra o PT. E acho que talvez essa seja a explicação mais humilde. E isso explica por que eu não posso nunca mais me associar a esse lado quadrilha do PT. Tem muito petista gente boa, muito petista trabalhador, mas a cúpula atual do PT, a burocracia do PT, é corrupta, é podre e não tem nenhum compromisso com a sorte do Brasil. E isso fez com que eu votasse, como o partido orientou, mas não me sentisse mais não sinto mais vontade de andar com esse lado quadrilha. Você veja, eles denunciam um golpe contra a Dilma. Quem fez o golpe? Se houve um golpe, foi o Senado. E se o Senado fez o golpe, quem era o presidente do Senado? Renan Calheiros e Eunício Oliveira. Com quem que eles se associaram? No Ceará e em Alagoas, nestas eleições. Com Renan Calheiros e com Eunício Oliveira. Aí não dá, né? Para mim chega, nunca mais. Pois é, Ciro, exatamente sobre isso é a segunda pergunta, agora que vem aqui da transmissão em vídeo no Facebook aqui da Sagres 730. Muita gente, Ciro, citando aqui, Ciro 2022, tem uma hashtag Cirão da Massa, Ciro Gomes 2022, tem Bolsonaro 2022 também, mas nessa live aqui especificamente em menor quantidade, mas muita gente chamando o Ciro para 2022. Podem continuar com essa hashtag, Ciro, ou não? Você não autoriza? Não, eu tenho muita honra por isso. Eu sou uma pessoa que tenho muita gratidão a Deus, porque eu ando pelo Brasil inteiro e sou muito respeitado. Assim, às vezes as pessoas acham estranho o meu jeitão, né, acham que eu sou meio bocão, etc, mas todo mundo percebe que aqui tem uma pessoa bem intencionada. São quase 40 anos de vida pública, nunca respondi por nenhum mal feito, nem para ser absolvido. Nessa história de denunciar privilégio da Previdência, eu falo que eu tenho moral, eu renunciei, nunca aceitei receber 3 aposentadorias de ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, nunca aceitei receber nenhum centavo, não tenho empresa, não sou sócio de ninguém, faço da política um exercício de amor ao Brasil, de amor ao povo brasileiro. E eu era o segundo voto de todo mundo, portanto eu tenho essa honra, essa alegria, esse privilégio, não é, enfim, respeito muito os 57 milhões de irmãos e irmãs meus que votaram no Bolsonaro, não tenho inveja porque isso é um sentimento pequeno, mas eu tenho pena de não ter tido a oportunidade, porque eu me preparei a vida inteira para servir ao Brasil e ainda sonho um dia servir esse país. Agora, daqui até lá, sabe lá, que Brasil vai restar para governar. O que cabe agora é lutar, e é isso que eu vou fazer todo dia. Ciro, eu falei que seriam as últimas perguntas, mas tem uma aqui que chamou a atenção. Professor Fabiano Arantes, de Campos Belos, aqui de Goiás, pergunta como é que você está avaliando a política do governo Bolsonaro para a educação federal, universidades, institutos, enfim, para a educação de uma forma geral. Você tem 2 avaliações possíveis, em linha com as melhores práticas internacionais. Como é que alguém na Europa, na França, na Alemanha ou nos Estados Unidos avalia uma política pública? Não é pela conversa fiada, não é pela propaganda. Todas as democracias amadurecidas olham para a execução do orçamento. Então, se eu sou candidato a prefeito e digo, olha, no meu governo vai ser prioridade a educação. No dia seguinte, eu tomo conta do orçamento, que é onde é que vai o dinheiro, a decisão. E aí você olha, e eu estou gastando menos do que o meu antecessor, aquela conversa de prioridade é mentira. É uma enganação. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. De novo, dados oficiais estão no Observatório Trabalhista, o professor pode acessar aí na página do PDT, né, que é o meu partido, né, que tem inclusive uma representação muito querida nossa, que é a Flávia, nossa deputada. Mando para ela um abraço aí, ela que representa uma importante fração do povo de Goiás na Câmara Federal e que só nos dá orgulho. Então, manda esse abraço para a Flávia, enfim. Qualquer pessoa pode ver. E aí lá nós vamos ver que o Bolsonaro, nesses 6 meses, que eu avalio, de 3 em 3 meses, eu pego o número direto da Secretaria do Tesouro Nacional, é a pior execução de orçamento em matéria de educação da história do Brasil, comparando o mesmo período de 2012, ou seja, os 6 primeiros meses de 2012, os 6 primeiros meses de 2014, os 6 primeiros meses de 2016, 2018 e agora. Portanto, é a pior execução. E quem está aí, um professor do Cefet, um professor da Universidade Federal de Goiás, qualquer um sabe o que eu estou falando. Está faltando dinheiro para pagar a conta de água, de luz, de energia das universidades, e isso vai se agravar profundamente, porque, volto a dizer, eles meteram a PEC, que é a PEC 95,
ainda no governo do Michel Temer, proibindo a expansão do gasto com educação, saúde, segurança, etc., para deixar livre o dinheiro que for possível para juro para banco, que é só quem não perde nada nunca no Brasil e é a quem, de novo, o governo está servindo nesse momento. Pois bem, como o Bolsonaro deu um grande aumento para os militares, o Temer deu um grande aumento para os juízes, e os juízes acabam sendo teto e irradia para todo o serviço público, esse aumento tem que ser descontado das outras despesas. Quais são as outras despesas principais? Previdência, não pode descontar porque é recurso vinculado, LOAS, enfim, Bolsa Família, essas coisas não pode. Bolsonaro até anunciou um 13º para o Bolsa Família. E onde é que eles vão pesar? Vão pesar em educação e saúde. E nas duas já começamos a ver as consequências disso, é a pior execução. Portanto, o Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a educação pública. E isso explica a outra questão. Nomeou um idiota, não há outra palavra, vai me perdoar o ouvinte, o Bolsonaro nomeou um completo e rematado imbecil ministro da Educação. Viu que o imbecil era demais, trocou por outro rematadíssimo imbecil, só que mais agressivo, mais arrogante, e isso é o que o Bolsonaro pensa da educação. Um cidadão que nunca deu um dia de aula, nunca visitou uma universidade, não sabe o que é uma escola pública, muito menos se dói com a notícia de que o filho do pobre só tem uma chance na vida. É uma escola pública decente para que ele possa ganhar amanhã uma vaga na universidade e sair da miséria e da pobreza que humilha seus pais. Pois bem, o ministro da Educação é um rematado e completo imbecil e arrogante. Não entende patavina de educação e faz o serviço sujo de cortar as verbas. Ciro Gomes, ex-presidenciável pelo PDT, ex-governador, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar conosco no Manhã Sagres, na Rádio Sagres 730, e vindo a Goiás nos visite, tomar um café conosco aqui no estúdio, Ciro. Eu que agradeço a você, agradeço a boa gente, queridíssima irmão meu, brasileiro de Goiás e de todo o Centro-Oeste. Obrigado a você da Rádio Sagres. Obrigado pela entrevista, bom dia, obrigado pela disponibilidade.